Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. E eu vim de paletó e gravata, e eu sei que o pastor não usa quando prega, mas eu ainda não aprendi dessa forma. Mas estava muito calor, eu tirei o paletó, viu, irmãos? Está muito calor aqui. Mas eu trago a saudação da nossa igreja em Osasco, estado de São Paulo, Brasil, onde nós servimos a Deus há 52 anos, graças a Deus. Passei o cajado em 2017 e me tornei pastor auxiliar do novo presidente da igreja. E agora, no final do ano passado, eu pedi que não renovasse o meu mandato de pastor, portanto, estou jubilado. Mas a jubilação para mim é relativa. E eu saí de São Paulo, de Osasco, dia 27 de março, e vim celebrar bodas de ouro em Zurique, no dia 30 de março. E interessante que é bodas de ouro de um casal, do qual eu e minha esposa fomos testemunhas. Ou seja, então há 50 anos nós já estávamos convivendo com esse casal. Ele foi seminarista da nossa igreja, foi ordenado pastor na Igreja Presbiteriana Renovada, e quando nasceu a sua primeira filha, ele era pastor em Londrina, no estado do Paraná. Ele me convidou para ir apresentar ou dedicar ao Senhor a sua filha. Quando ele fez 70 anos, há 6 anos atrás, ele me convidou para vir celebrar os 70 anos dele. Eu estive em Zurique. No sábado foi a celebração, no domingo foi a ordenação do filho dele a pastor. Então, e agora dessa vez, fiz a celebração dos 50 anos de casamento, e no domingo ele passou a direção da igreja para o filho. E eu preguei nesses 2 dias naquela igreja. E vim aqui para Portugal para visitar as nossas ovelhas, agora sob o cuidado do pastor, e também fui visitar ovelhas lá na Alemanha, próximo a Frankfurt, uma família da igreja também que mudou para lá, aproveitando essa saída de casa e vindo para cá. E é um prazer estar com os irmãos, e espero que os irmãos recebam a palavra do Senhor que Ele tem para nós nesta noite. Amém? Nós somos de origem presbiteriana independente. E por causa de avivamento espiritual, nós fomos convidados a nos retirar, isso em 1972. Então, de lá para cá, a igreja é autônoma e tem congregações em vários lugares no Brasil, no Nordeste, no interior de São Paulo e aqui em Portugal. Eu dou graças a Deus por isso, e é só pela misericórdia e pela graça do Senhor. Amém? Irmãos, eu convido a todos. Desculpe. Eu acho que eu estou um pouco gripado. Eu convido a todos para lermos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulos 43, os versículos 15 a 22. E eu estou com a NVI em mãos. A NVI diz o seguinte, a partir do verso 15 do capítulo 43. Irmãos, esta mensagem, depois de orar e de conhecer um pouco vocês, numa igreja acolhedora, eu assisti essa mensagem, numa igreja centrada na família. E na igreja, meus irmãos, que você ama, Deus quer fazer uma coisa nova. Deus quer fazer uma coisa nova, independentemente da experiência de cada um de nós. Isaías 43, a partir do verso 15, diz assim na NVI: Eu sou o Senhor, o
o santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que faz saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse mesmo versículo eu quero ler também na edição revista e atualizada. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que me proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Até esse versículo. Irmãos, o propósito da mensagem desse momento é que não existe avivamento espiritual sem arrependimento de pecados e sem a ação da palavra de Deus. Nós experimentamos isso nos anos 70, em 1970, realmente. Quando, meus irmãos, nós fomos impactados com a mensagem da palavra de Deus e o Espírito Santo agiu sobre um grupo na igreja onde nós estávamos e nós, meus irmãos, tivemos a nossa fé renovada, avivada. Deus fez uma coisa nova em nossa vida. Deus quer fazer, meus irmãos, algo novo na igreja, não apenas aqui, mas na igreja como corpo de Cristo, onde ela esteja estabelecida. Aqui, meus irmãos, e no mundo, Deus quer, meus irmãos, avivar, ou seja, dar uma nova vida para a igreja, para que seja uma fiel testemunha do Evangelho de Jesus, da mensagem que salva, que cura, que liberta e que leva para o céu. Depende, meus irmãos, de nós querermos e permitirmos que Deus o faça. Irmãos, eu quero citar a fonte do que eu vou ler. Eu recebi algum tempo atrás uma mensagem pregada, não sei onde, mas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, com cujo conteúdo, meus irmãos, eu concordo inteiramente, e eu vou reproduzir parcialmente aqui para os irmãos, lendo alguns trechos. Ele fala, meus irmãos, da igreja brasileira. A igreja evangélica brasileira está sendo conhecida mais pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Muitas igrejas estão se transformando em empresas, e eu acrescento aqui, há várias igrejas que são franquias religiosas, e não denominações evangélicas. Há muitos púlpitos que se transformaram em balcões de negócios. Muitos cultos se transformaram em shows, e não em ato de adoração a Deus. Muitos adoradores se transformando em atores. Muitas vezes a finalidade última do culto não é a glória de Deus, nem a salvação dos perdidos, mas o lucro. A igreja evangélica brasileira precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja precisa voltar ao verdadeiro evangelho, ao evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é verdade que
o evangelho seja considerado em um apartamento novo, em um carro novo do último tipo, em um sucesso na carreira profissional, em um sítio novo, em riquezas na terra. O verdadeiro evangelho fala da cruz, fala do sangue de Cristo derramado em favor da humanidade. Enquanto a igreja brasileira for antropocêntrica, o homem no centro, as chuvas e bênçãos serão retidas por Deus. Deus não vai derramar bênçãos sobre uma igreja em que Deus não está no centro. É triste constatar que o número de divórcios dentro das igrejas evangélicas brasileiras é quase o mesmo o que acontece no mundo fora da igreja. É triste sabermos que o número de rapazes e moças de dentro das igrejas que vão para a cama com a namorada ou o namorado sem compromisso de casamento é muito semelhante ao que está acontecendo no mundo. É triste saber e afirmar que o número de crentes desonestos nos seus negócios, que mentem, que são infiéis à esposa ou ao marido e que são enrolados nos negócios dentro da igreja, é quase o mesmo fora da igreja. Temos muitas adesões às igrejas e pouca conversão a Jesus. Há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. O povo de Deus precisa se arrepender de seus pecados, porque o juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos levar, de fato, ao arrependimento verdadeiro e nos levar aos pés do Salvador, que perdoa pecados, que nos lava com o seu sangue e nos torna mais alvos do que a neve. Até aqui, meus irmãos, a citação dessa mensagem. Eu fiquei impactado com as verdades, e meus irmãos, e quebrantado em saber que muita coisa acontece no nosso meio. Infelizmente, meus irmãos, esta é a triste realidade da igreja evangélica brasileira. E perdoe-nos a franqueza, meus irmãos, mas pode estar acontecendo em alguns pontos desta lista que nós lemos, pode estar se identificando com algumas pessoas ou algumas situações desta igreja, com todo respeito. Uma história real, meus irmãos, eu gostaria de contar. Um empregado de uma fazenda no interior de Mato Grosso foi notificado, e agora ele já estava trabalhando em São Paulo como vigilante de uma empresa. Ele foi notificado que, com o falecimento do seu ex-patrão, que não tinha herdeiros, ele deixou registrado em cartório que a sua herança, a fazenda e todos os bens que ele tinha, ficariam para aquele ex-empregado. E, meus irmãos, quando ele recebeu essa notificação do cartório, essa pessoa disse assim: olha, eu não posso ir a Mato Grosso, porque eu não posso perder nenhum dia de serviço. Eu trabalho aqui e se eu faltar, eu vou perder um dia de serviço. O que você diria a respeito da atitude dessa pessoa? Irmãos, receber uma herança enorme, valiosa, cheia, meus irmãos, de riqueza, porque ele não poderia perder um dia de serviço. Irmãos, isto me faz pensar na grandiosidade da graça do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, que muitas vezes, meus irmãos, nós nos negamos a nos apropriar dela, a buscar, meus irmãos, para que ela esteja mais de perto em nós, porque às vezes nós não queremos perder alguns minutos em oração, em comunhão com Deus. Irmãos, Israel estava sob o cativeiro da Babilônia, desse texto que nós lemos, porque, meus irmãos, rejeitaram ao Senhor
e se apegado a deuses de outros povos, e aguardava a libertação ou um libertador. Irmãos, as promessas de restauração do reino de Israel eram constantes e também condicionais. Isso nós lemos em Isaías 43, versículos 1, 2, 11 a 13. E o texto, meus irmãos, eu vou ler destacar apenas alguns versículos. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Irmãos, e o versículo 13 diz, agindo eu, quem pode desfazer? Na edição revista e atualizada diz, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Irmãos, Deus quer agir na igreja e nós não podemos impedir o agir de Deus. Deus tem, meus irmãos, um carinho especial para com o seu povo, Israel, no passado, e com a sua igreja hoje, porque nós somos, embora haja alguns teólogos que assim contestem, mas creio assim, meus irmãos, que nós, igreja, somos o Israel de Deus na dispensação da graça. Deus trata com o mundo através da igreja, assim como tratou no passado com o mundo através de Israel e seus profetas. Deus, meus irmãos, quer falar ao mundo através da igreja. Deus, meus irmãos, repito, tem um carinho especial para com o seu povo, a sua igreja, nós, meus irmãos, que aqui estamos. Não tenha medo, pois eu estou com você, diz o versículo 5, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem tornei e fiz. Versículo 7 de Isaías 43. Irmãos, o amor de Deus para com Israel, e hoje para com a igreja, é tanto que ele altera, meus irmãos, a própria natureza para realizar os seus propósitos. Como está citado no texto, versículo 16, na primeira parte, aquele que fez um caminho pelo mar para o seu povo. Irmãos, é impossível fazer um caminho pelo mar. Um navio pode passar e durante alguns segundos ficar algum rastro, meus irmãos, da sua passagem, mas imediatamente as águas eliminam, meus irmãos, qualquer rastro. Mas Deus quer fazer um caminho pelo mar. E os versículos 16 e 17, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem. E foi o que aconteceu com o exército de Faraó, quando perseguiu o povo de Israel, e que já tinha atravessado o Mar Vermelho, e o exército de Faraó, meus irmãos, entrou pelo mar para perseguir o povo de Israel, e Deus, meus irmãos, fez com que as águas se fechassem, e morreram todos exterminados, apagados como um pavio. Irmãos, no verso 19, até no deserto vou abrir um caminho. Coisa, meus irmãos, também praticamente impossível. Não se deixa, meus irmãos, rastro na areia. Para quem já foi para Israel, no caminho do Egito, do Cairo até Israel, meus irmãos, é um longo percurso pela areia, pelo deserto. Eu me lembro que numa das viagens que nós fizemos, e fizemos junto com o pastor Caio Fábio, quando ele tinha programa de televisão, isso há muitos anos, e meus irmãos, paramos em alguns lugares para ele filmar alguma mensagem, e meus irmãos, percebíamos que o caminho que nós já tínhamos trilhado, a areia, meus irmãos, logo ela já assentava, e não era mais, meus irmãos, possível ver. Irmãos, e diz o versículo 19, eu vou abrir riachos no ermo, coisa impossível. Ermo, meus irmãos, é lugar de terra improdutiva, de terra, meus irmãos, sem água. Mas Deus falou que vai abrir um caminho para o povo de Israel passar. Eis que faço uma coisa nova. É o texto que nós lemos e é a base da mensagem.
Deus quer fazer, meus irmãos, uma coisa nova em nossa vida. E, por favor, quando nós falamos nossa vida, é a minha vida pessoal e a sua vida pessoal. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Quer fazer a mesma coisa na igreja, porque nós somos, meus irmãos, parte do corpo de Cristo, a igreja. Portanto, Deus fazendo na nossa vida, Ele quer fazer na igreja, meus irmãos, algo novo, algo extraordinário. Ainda que isso, meus irmãos, pareça impossível, nós vamos crer para ver. Irmãos, quando Jesus é chamado para socorrer Lázaro, e ele demorou 4 dias para chegar até a casa de Marta e Maria, a expressão de ambas as irmãs em momentos diferentes foi: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece uma bronca dada pelas irmãs de Lázaro em Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ou seja, se o Senhor viesse quando eu chamei, ele não teria morrido. E a resposta de Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E depois Jesus pergunta: onde puseram o corpo? Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Quer dizer, agora não adianta. Mas Jesus, onde o puseram? E foi até o local, o sepulcro, e Jesus deu uma ordem: tirem a pedra, tirem a pedra. Isso nós tiramos aqui uma lição, que aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Mas aquilo que nós não podemos, não conseguimos fazer, Deus faz. Tirar a pedra, os homens poderiam, mas ressuscitar Lázaro, só Jesus. Por isso, meus irmãos, depois de tirar a pedra, Jesus dá um grito para dentro do túmulo: Lázaro, sai para fora. E, meus irmãos, Lázaro se levantou e saiu da sepultura, e, meus irmãos, impressionou a todos que estavam ali presentes. Irmãos, em outra oportunidade, Jesus, descendo do monte, onde ele esteve com Pedro, Tiago e João, meus irmãos, encontrou os outros 9 discípulos num problema sério, uma luta, porque um homem tinha trazido para Jesus, e ele não estava ali no momento, ele estava no alto do monte, trouxe um menino terrivelmente demoniado. E aquele homem diz para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus falou: se podes. Ora, você parece que não sabe com quem está falando, né? Se podes. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Tudo é possível ao que crê. E na mesma hora, meus irmãos, Jesus libertou aquele jovem da sua opressão maligna. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de pensar nesses momentos restantes que Deus quer fazer uma coisa nova. Em primeiro lugar, meus irmãos, Ele quer fazer uma coisa nova na nossa vida pessoal. Nós não podemos, meus irmãos, achar que só serve para os outros. Nós devemos, meus irmãos, estar atentos à palavra do Senhor, e aquilo que Ele falar no nosso coração, nós devemos, meus irmãos, acatar. Deus está tratando com a igreja, o seu povo. Você faz parte da igreja, e é com você que Deus está falando também através desta palavra. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz a palavra: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Às vezes nós esquecemos, meus irmãos, que nós temos um Pai rico, rico em misericórdia, rico em amor, rico em provisões, rico, meus irmãos, em atenção aos nossos pedidos. Às vezes nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. Irmão, não esqueça isso, você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é apreciado por Deus. Ele ama você profundamente porque é filho. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus quer fazer uma coisa nova na minha vida de gratidão.
Eu tenho me fiscalizado para, meus irmãos, poder falar isso aqui. Você tem agradecido a Deus pela sua salvação? Ou ela assim, fica por conta do tempo? Eu já aceitei lá atrás e continuo salvo. Mas, meus irmãos, Deus quer ouvir de cada um de nós a gratidão pela nossa salvação. Irmão, não podemos esquecer que tudo o que nós temos aqui nesse mundo vai ficar aqui. O irmão tem um carro, vai ficar aqui. O irmão tem uma casa própria, vai ficar aqui. O irmão tem dinheiro aplicado em banco, vai ficar aqui. Mas, meus irmãos, a salvação é eterna. É a única coisa que para nós, meus irmãos, tem realmente valor. E por isso nós não podemos esquecer de agradecer a Deus diariamente, constantemente, a salvação. Sabe por quê? Porque custou a vida do Filho de Deus, custou o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Irmãos, não há valor maior para nós do que a salvação. Por isso, meus irmãos, nós devemos caminhar nesse mundo sempre com a perspectiva de que nós estamos indo para o céu. E enquanto aqui estivermos, nós falarmos a outros o caminho que leva para o céu, Jesus Cristo. Irmãos, também Deus quer fazer uma coisa nova na minha experiência de salvação. Crescer constantemente na graça e no conhecimento de Deus a cada dia. É na leitura da palavra, é na oração, é no testemunho. E às vezes, meus irmãos, o testemunho de um outro irmão edifica a nossa vida. Isso aumenta, meus irmãos, a nossa fé. Deus quer fazer uma coisa nova no meu testemunho de salvação. Perante amigos, parentes, desconhecidos. Mas nós sermos, meus irmãos, uma testemunha. Ou seja, falarmos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Para que outras pessoas se rendam ao Senhor. Meus irmãos, que o meu viver reflita o caráter de Deus na minha vida, na minha salvação. Em segundo lugar, uma coisa nova na nossa experiência com o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 24, verso 49, Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E, meus irmãos, os discípulos obedeceram. E aconteceu, meus irmãos, que quando eles estavam em oração, o Espírito Santo desceu e eles foram revestidos de poder. Irmãos, a primeira bênção na vida espiritual de uma pessoa é a salvação. Não é acréscimo de bens, não é um emprego que conseguiu, não é uma casa que comprou, não. Isso são todos acontecimentos secundários, mas o acontecimento primário maior é a salvação. Esse, meus irmãos, é a primeira grande bênção na vida espiritual de uma pessoa. E a segunda meus irmãos, o batismo no Espírito Santo, ou seja, a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Para quê? Para sermos testemunhas. Sermos testemunhas. A promessa de Jesus foi: enviarei a promessa de meu Pai para que sejam testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, quando a pessoa se envergonha de falar do Evangelho, ela está carecendo, meus irmãos, de ser selada com o Espírito Santo. Irmãos, a pessoa que tem o Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, ela tem prazer em compartilhar a salvação que tem em Cristo Jesus. Irmãos, se ainda não temos esta segunda bênção, que é o Espírito Santo, nós precisamos permanecer em Jerusalém. Talvez esta igreja seja a sua Jerusalém. Não saia procurando em outro lugar. Permaneça em Jerusalém, mas permaneça buscando, em oração. A igreja aqui eu não conheço qual é a programação, mas eu creio que tenha reuniões de oração, tenha reuniões de pequenos grupos, como eu vi anunciado.
são momentos em que nós podemos crescer e podemos ser alcançados com a segunda bênção do Senhor. Às vezes, meu irmão, irmãos, não acontece nas grandes reuniões como esta, mas acontece, meus irmãos, em pequenas reuniões ou na individualidade. O Espírito Santo agir, meus irmãos, e completar a sua obra. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar ao Senhor. Irmãos, a Bíblia nos ensina a confessar. Né? Eu ouço muitas pessoas dizer assim, eu já pedi perdão a Deus, mas não é só pedir perdão a Deus. É necessário confessar, e a confissão é o reconhecimento do erro que nós cometemos. Quando nós confessamos, nós estamos dizendo para Deus, concordando com Deus, que o que Ele fala é verdade, e o que eu cometi é erro. E por isso, meus irmãos, é importante a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Irmãos, nós precisamos desejar, precisamos buscar em oração a plenitude do Espírito Santo até receber. Até, meus irmãos, que Deus complete a sua obra em nós. E eu pergunto, meus irmãos, se você já tem essa segunda bênção. Não precisa levantar a mão, não precisa responder para mim. Mas pense lá no seu íntimo, você já tem essa bênção? Se não tem, é importante buscar. Deus quer completar a obra que um dia Ele iniciou com a salvação. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma coisa nova na nossa vida é de servir a Deus. Nós somos salvos, meus irmãos, não para gozar das delícias do céu, só. Nós somos salvos para servir a Deus, para que outras pessoas venham a conhecer, meus irmãos, a salvação e possam gozar também das delícias do céu. Irmãos, eu gosto muito do lema do Exército da Salvação, que eu creio que vocês conheçam também. Salvo para servir. Nós somos salvos, meus irmãos, para servir. Não somos salvos só para fugir do inferno, só para gozar as delícias do céu. Enquanto aqui estivermos, nós somos salvos para servir a Deus. E, por favor, entenda essa posição. Não é só o pastor, ou os pastores, ou os líderes, ou o conjunto de louvor. Não, cada crente, meus irmãos, tem esse compromisso de servir ao Senhor através do seu testemunho. Irmão, nós somos salvos para o louvor da glória de Deus. Olha só, Deus é glorificado, Deus é louvado quando nós, meus irmãos, fomos salvos. Diz a palavra em Isaías 43, verso 20 e 21. Eu vou abrir riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, o meu escolhido, ao povo que formei para mim, a fim de que proclamasse ou celebrasse o meu louvor. Irmãos, Deus faz algo extraordinário para que o seu povo lhe preste louvor. Irmãos, quando nós estamos cantando, precisamos ter uma atitude de louvor. O que é? É de elogiar a Deus, de engrandecer a Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Isso, meus irmãos, é uma atitude de louvor. Não é só cantar por cantar, mas sim, meus irmãos, de expressar a Deus esta posição diante dEle. Irmãos, em quarto lugar, Deus quer fazer uma coisa nova na nossa comunhão com os irmãos. Louvado seja Deus que esta igreja tem os pequenos grupos, ou células, como chamamos no Brasil. O nosso corpo físico, meus irmãos, é composto de bilhões de células vivas, e cada célula, meus irmãos, tem a sua função. A saúde do corpo depende da saúde individual de cada célula. E nós somos individualmente uma célula do corpo de Cristo. A saúde, meus irmãos, individual nossa, ela é somada, meus irmãos, à saúde dos demais, e assim nós atestamos a saúde da igreja.
Mas qual é a nossa participação, meus irmãos, no corpo de Cristo? Somos meros espectadores ou somos participantes da obra de Deus no corpo de Cristo? Irmãos, como nós estamos cumprindo o compromisso do corpo de Cristo? Irmãos, a igreja está no mundo para ser testemunha de Jesus. Nós aguardamos sim o arrebatamento da igreja, aguardamos ir para o céu, se Ele nos chamar individualmente. Mas, meus irmãos, enquanto aqui estivermos, é para sermos testemunhas de Jesus. Irmãos, eu pergunto, você tem alguém na igreja com quem você abre o seu coração? Você fala das suas necessidades para que ele ore, e essa pessoa é íntegra, ou não é de participar, de espalhar as suas necessidades? Isso, meus irmãos, é importante para o crescimento do corpo de Cristo. Tem alguém na igreja a quem você esteja orientando, esteja discipulando, esteja, meus irmãos, atendendo às necessidades, principalmente, meus irmãos, no crescimento da palavra? Você tem alguém na igreja a quem você dá um tempo para ouvir as necessidades? Eu sei, meus irmãos, que aqui parece que a correria é maior. Lá nós também temos a nossa correria, né? O nosso povo trabalha também, o dia todo. Mas, meus irmãos, é importante que nós tenhamos alguém com quem conversar a respeito das nossas necessidades e compartilhar. Em quinto lugar, meus irmãos, Deus quer fazer uma coisa nova na sua família. A presença de Jesus, meus irmãos, em nossa família, tem que produzir comunhão, harmonia, edificação, crescimento espiritual. Diz a palavra, meus irmãos, em Lucas 10, 38 a 40, eu leio alguns versículos, 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E Jesus respondeu para Marta: Marta, esqueça de todo o trabalho, a tua irmã escolheu a melhor parte, nós conversamos, senta aqui. A necessidade, meus irmãos, de nós termos comunhão com Jesus. Irmãos, a presença de Jesus em nossa casa tem que produzir transformação. O nosso lar precisa, meus irmãos, espelhar aquilo que Deus fez na nossa vida e quer fazer. Irmão, Jesus foi a um casamento juntamente com a sua família e levou os seus discípulos. E lá no casamento houve um problema. Em vez de ser uma festa retumbante, teve um momento em que acabou o vinho, acabou a festa. E a mãe de Jesus se dirigiu a ele e falou assim: filho, acabou o vinho. E ele falou assim: mulher, não é chegada a minha hora, calma. Mas depois ele deu instrução para que os serventes da casa pegassem aquelas talhas que estavam na entrada da porta, onde eles entravam e lavavam as mãos, que trocasse aquela água e enchesse aquelas talhas. E depois Jesus diz: agora dá para o mestre sala, ou seja, o que está comandando a festa, para que ele experimente. E, meus irmãos, ele experimentou, era o vinho da melhor qualidade. E essa pessoa foi ao noivo e falou assim: estranho, normalmente se serve o melhor vinho no começo, e o de segunda classe depois. Mas você fez exatamente o contrário. Está servindo agora o vinho da melhor qualidade. Ele não sabia que Jesus tinha transformado a água em vinho. Irmãos, Jesus transformou o problema em solução. A tristeza que invadiu
o coração de alguns em alegria e a decepção, meus irmãos, em bênção. Os princípios bíblicos, meus irmãos, têm sido observados no ambiente da nossa família. Princípios, meus irmãos, de ordem conjugal, de bem-estar da família, de caráter, de educação dos filhos, princípios morais e espirituais. Irmãos, a palavra de Deus está cheia de informações e de orientação a esse respeito. Em sexto lugar, Deus quer fazer uma coisa nova no nosso testemunho pessoal sobre Jesus. Irmãos, eu dou graças a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida. Eu trabalhei num banco dos 14 aos 60 anos. Único emprego, ou seja, 46 anos de trabalho. E quando, no meio desses anos todos, em que eu estava na liderança desse grupo que saiu da igreja tradicional, os irmãos me perguntavam, você vai parar de trabalhar no banco para ficar só com a igreja? Eu falei, olha, quem me chamou é que tem a resposta, e eu estou orando. Um dia eu e minha esposa fomos visitar uma irmã que tinha ficado viúva, fomos lá para levar uma palavra de consolação. Lemos a Bíblia, falamos alguma coisa e oramos com ela. Quando nós terminamos de orar, estávamos já nos despedindo, ela falou, irmão, Deus quer falar com você. Eu não tinha comentado nada a respeito desse assunto de trabalho. Ela falou assim, Deus te quer naquele lugar onde você está. E quando eu cheguei à igreja, a primeira oportunidade, eu disse, irmãos, aconteceu isso, assim, eu vou parar de orar. Deus quer que eu continue trabalhando e meio tempo para a igreja, e a minha esposa vai ser a minha primeira auxiliar. Eu louvo a Deus por isso. Só um fato, houve, nos anos 90, o governo brasileiro decretou uma... me fugiu o termo agora. Me ajude. Ou seja, deixar de pagar. Hein? Pode falar. Hein? Não, não é uma crise, tem um outro termo. Bem, o fato é que decretou uma moratória, lembrei o nome, uma moratória unilateral, ou seja, o Brasil reconhece que deve, mas não paga e pagará quando puder. E, meus irmãos, suspendeu todo o envio de moeda estrangeira, todo tipo de remessa. E nós que mandávamos já, fazíamos remessa aqui para Portugal, para outros lugares, para a Rússia, onde tínhamos missionários, temos missionários, e fomos impedidos. Mas brasileiro é criativo. Eu aprendi que comprava dinheiro, papel, moeda, notas de $100, punha no envelope, cobria com carbono, e com o carbono não dava para identificar que era dinheiro. E eu mandava para os missionários o dinheiro vivo. Graças a Deus não perdemos nenhuma nota. Mas isso, meus irmãos, me inquietou o coração. Eu falei, isso não é ético. Nós estamos burlando a moratória decretada pelo governo. E eu pedi uma audiência com o presidente do Banco Central. Eu já era diretor do banco. Eu pedi uma audiência com o presidente do Banco Central. A secretária falou assim, qual é o assunto que o senhor quer tratar? Ele falou sobre câmbio. E eu cheguei lá e disse para ele assim, eu vim aqui para fazer uma confissão. Ele falou para mim, espera aí, que eu sei, você é pastor, e eu é que preciso fazer confissão para você. Eu não sou padre nem pastor. Você vem fazer confissão? Eu falei, não, eu te explico. É uma confissão do povo evangélico. Nós estamos burlando a moratória decretada pelo governo. E expliquei o que a gente estava fazendo. O que eu vim aqui pedir, fiz uma carta e entreguei para ele, é pedir que seja aberta a possibilidade de remessa para missionários e estudantes, porque muitos estudantes tinham que voltar porque não recebiam mais o sustento.
E, meus irmãos, em menos de 3 meses, nós tivemos a solução. Não abriu para tudo, mas abriu para essas possibilidades. Nisso eu vi, meus irmãos, que aquela palavra que Deus me quer naquele lugar tinha alguma finalidade. E houve outros acontecimentos. Meus irmãos, Deus quer nos usar para fazer, meus irmãos, dar testemunho de Jesus. Nesse caso aqui, eu pude depois agradecer e dar testemunho de que, aliás, cheguei a falar para o presidente do Banco Central. Falei, olha, nós estamos burlando, de certa forma, a moratória, o decreto da moratória. Mas uma coisa é certa, nós estamos obedecendo uma ordem maior do que a que vocês deram. Nós estamos obedecendo o ide de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. E os nossos missionários lá, eles precisam de dinheiro para pagar a escola das crianças, aluguel de casa, comida para pôr na mesa. E nós não podemos deixar, porque eles estão pregando o evangelho, cumprindo uma missão maior. Louvado seja Deus. Irmãos, em 7º e último lugar, desculpa estar cansando os irmãos. Deus quer fazer uma coisa nova na nossa vida de fé, ou seja, de dependência total de Deus. Irmãos, a nossa escolha e amor ao Senhor determinam a nossa dependência de Deus. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, e para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Depender de Deus, meus irmãos, nas pequenas e nas grandes coisas, independentemente das circunstâncias. Irmãos, isso é obra de fé. Isso é, meus irmãos, um registro para nós, da nossa fé que temos em Deus. Irmãos, quero concluir. Deus quer fazer, meus irmãos, e fará coisas novas na vida de cada um de vocês. Depende de você crer e aceitar. Deus quer fazer e fará coisas novas na vida da igreja. E nós precisamos crer nisto. Irmão, não estou dizendo de coisas mirabolantes, extraordinárias. Deus quer fazer, meus irmãos, algo que glorifique o nome dEle. E o seu reino, meus irmãos, cresça com vidas salvas. Sabe, meus irmãos, que cada vida que se converte a Jesus, pela nossa instrumentalidade, é como se nós tirássemos da fila dos que estão indo para o inferno e tirássemos de lá e colocássemos na fila dos que estão indo para o céu. Um exemplo muito simples. Nós tiramos, meus irmãos, pessoas que estão indo para o inferno, para que, meus irmãos, vão agora para o céu juntamente conosco. Irmãos, eu pergunto, você está realmente desejoso de que Deus faça algo novo na sua vida e na vida da igreja? Irmãos, e como igreja, nós vamos desejar, nós vamos querer mesmo e permitir que Deus faça uma coisa nova em nossa vida individual e na igreja. Irmãos, não são coisas mirabolantes, não. Mas, meus irmãos, é fazer crescer em nosso coração o amor, a paixão pelas almas perdidas, pela palavra de Deus, pela atitude de louvor e glorificação a Deus. Irmãos, o caminho para isso é o arrependimento e a confissão de pecados e a busca intensa do nosso Deus. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.